que prestem bem atenção nos passos que vocês vão dar, nas atitudes que vocês vão tomar de cabeça quente, sem pensar, sem refletir, com orgulho, com ego e tudo mais que só faz atrapalhar você. Se você quer ser inteligente e se você quer ter uma vida saudável e harmônica, esqueça orgulho, porque ele só atrapalha. Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao capítulo 4 do meu livro falado, A Minha Vida em Capítulos. Eu estou fazendo o capítulo 5 de supetão. Me ocorreu agora de gravar este vídeo, que não estava nem um pouquinho programado para sair dessa forma. E estava aqui ouvindo algumas coisas que eu gosto muito, devocional, fazendo orações, refletindo, pensando coisas que eu tenho feito muito nos últimos tempos. E me deu assim aquele estalo e eu falei, eu vou gravar agora, porque eu quero que ele saia na emoção do momento. E eu falo isso porque eu ouvindo aqui algumas coisas, me deu aquela tristeza no coração. E isso tudo tem a ver exatamente também com essa viagem que eu fiz esses últimos dias, que eu fui para o aniversário da minha sobrinha neta. Se você não assistiu o capítulo 3, assista, não perca. Então, a minha vida está sendo contada para vocês em capítulos, com o único objetivo de mostrar para vocês os tantos erros que eu cometi na vida, que tem me feito sofrer muito dos últimos 4 anos para cá. Como eu falei, se você também não assistiu o capítulo 2 e o capítulo 1, lógico, você precisa assistir para você entender essa sequência que eu venho contando aqui nos últimos tempos. Eu estou aqui a meia luz, não estou muito clarinha hoje, porque estou com a carinha assim. Ai, mas vamos lá. Deixa isso para lá, não é? Hoje não tem. Imagine se. Como é o nome dela? Márcia Aparecida me visse hoje, né? Com essa cara, e ela ia dizer: não, com certeza você tem 62 anos, você está com a carinha amassada hoje. Relenta, blusinha do Paul McCartney. Gente, foi um dos melhores shows que eu assisti na minha vida, foi desse sujeito aqui. Fiquei impressionada com a ginga, e foi aqui no Brasil, tá? Com a ginga dele, com o sambinha, com a dança, cara, a resistência. Foram mais de 3 horas de show, e esse sujeito não parou um minuto de cantar, de dançar, de brincar. Enfim, pausa, um parêntese aí para relaxar e distrair, e para deixar vocês um pouquinho mais curiosos. Então, como eu ia dizendo, por que eu tô gravando esse vídeo aqui agora, assim, de surpresa para mim, de supetão, porque para vocês só vai ao ar no dia correto e no horário correto. Porque eu tava aqui assistindo esses vídeos e fazendo minhas orações. Em viagem a gente fica, né? Eu tava com minha mãe no quarto, minha sobrinha neta, e vai para lá, vai para cá, e a gente fica meio deslocado e não consegue seguir nossa rotina, né, habitual que eu tenho quando eu acordo de manhã, que é de fazer meu devocional, de fazer minhas orações. Esse é um hábito que eu comecei a implementar na minha vida, por sugestão, inclusive, de uma amiga, uma pessoa querida que eu conheci de 4 anos para cá, quando eu entrei nesse mundo digital. E quando eu descobri o propósito que eu tenho, que eu preciso falar para vocês, para o mundo, para tentar ajudar a mostrar a vocês quantos erros a gente comete na vida sem pensar, por orgulho, por arrogância, por prepotência, por ignorância mesmo, por, como eu diria, por acreditar, por achar que a gente sabe muito, que a gente sabe de tudo, e na verdade a gente não sabe é de nada. E aí a gente enfia os pés pelas mãos e começa a fazer um tanto de besteira. E por que esse capítulo tem a ver com essa viagem, né? Por que eu estou fazendo ele hoje, que eu acabei de chegar de viagem? Nessa gripe que eu estou aqui, com essa voz fanhosa. Porque eu comecei a pensar aqui, que eu já falei um pouco sobre isso no meu canal aqui, independentemente de ser nos capítulos da minha vida, mas eu vou falar muito sobre isso daqui para frente. Mas eu venho falando sempre aqui da minha família de origem, o quanto ela foi desestruturada, o quanto ela traz até hoje severas consequências no relacionamento nosso, da família, dos irmãos. Hoje minha mãe, porque meu pai é falecido. Enquanto ele era vivo, também era assim, mas ele já faleceu há 16 anos e pouco. E o quanto isso, a desunião dele, a desestrutura deles, afetou todos da família, né? Nós, na época, crianças, adolescentes, jovens, e até hoje todos idosos. Eu sou a mais nova e tenho 61 anos, apesar de nossa seguidora aqui, nossa comentarista aqui, né? Vai lá assistindo o vídeo 3, não perca. Que eu falei sobre ela, Márcia Aparecida, disse que eu estava mentindo, que eu, com esta cara, não tinha 61 anos de idade.
que estava na moda, mentira a idade, gente. Eu só sei que adolescente mente idade. Eu não conheço adulto, muito menos idoso, mentindo idade para mais, só se for para menos. Tem quem não fale nada, tem quem não goste, e tem quem minta para menos. Eu não, eu estou sendo real, verídica aqui para vocês. Se ela olhar de pertinho, ela vai ver que tem cara assim, tem uma mãozinha de idosa e tudo mais. Por mais que a gente malhe, por mais que faça uma maquiagem, por mais que use filtro, por mais que use tudo, o pescocinho não engana, a mão não engana. Então eu não estou mentindo, não. Mas, voltando aqui, eu gosto de falar, dando essa, citando e falando e deixando o vídeo mais dinâmico. Faz parte de mim, apesar da tristeza que eu estou aqui agora, por conta dessas reflexões que vão gerar esse vídeo. E já até chorei, já me emocionei aqui, acho que vou chorar mais um pouquinho na hora que a gente falar mais aqui. Talvez o vídeo seja um pouquinho mais longo do que o habitual, que eu tenho tentado fazer ele mais curto, entre 10 e 15 minutos. Mas eu preciso falar um pouco isso para vocês, até para eu desabafar e para mostrar uma realidade que é muito, muito dura, muito cruel e que você precisa ficar atento. Eu gostaria muito que tivesse alguém falado isso para mim quando eu estava lá há 20, 18, 19 anos atrás, quando minha vida começou a dar para trás, pode-se dizer assim, né, desandar. E isso tem muito a ver com esse meu ambiente familiar original, né, o ambiente dos meus irmãos e dos meus pais. E por que eu falo isso? Porque eu viajei agora com a minha mãe, com meu irmão, acima de mim, um ano mais velho do que eu, portanto 62 anos, que é o pai da minha sobrinha neta, para cujo aniversário nós viajamos para participar do aniversário de 9 anos dela. Essa foi a segunda viagem que nós fizemos juntos esse ano para visitar ela, porque ela foi morar no interior. E nós estivemos lá em fevereiro e agora em maio, por conta do aniversário dela. E o que é que acontece? Essa desunião nossa familiar, essa desestrutura, causou e causa até hoje tantas consequências que a melhor coisa que a gente tem a fazer hoje em dia é ficar distante um do outro. Tentar se respeitar quando estivermos num evento, estivermos juntos por alguma ocasião, de aniversário de minha mãe, por exemplo. Então, o melhor que a gente tem a fazer hoje, por conta dessas adversidades que são muito, muito difíceis de lidar, é não convivermos juntos. A gente sabe que um vai ajudar o outro se for preciso. Não é aquela coisa, te odeio, isso e aquilo, não é por aí. Se for preciso, um vai ajudar o outro. E já aconteceu em outras ocasiões de precisar, mesmo que você não tenha tanta afinidade como a gente não tem, porque a desestrutura familiar gerou todo esse caos para todos nós, filhos também. Então, nós sempre fomos muito diferentes uns dos outros, sempre andamos distantes, cada um com a sua turma. E hoje, infelizmente, mesmo mais velhos, mesmo idosos, porque todos nós hoje já somos, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu já aprendi isso nos últimos 4 anos, com tantos cursos, mentorias, tanta coisa que eu já fiz e já li nos últimos 4 anos, para melhorar a mim mesma, para me redescobrir, me autoconhecer e aprender a me responsabilizar a mim mesma pelos meus erros, os meus problemas, os meus fracassos, etc. Que hoje eu sei que a gente não muda ninguém, a gente não muda ninguém, eu só posso mudar a mim mesma e é isso que eu estou tentando fazer. Em relação aos meus irmãos, por exemplo, a única coisa que a gente pode fazer hoje é se manter distante, cada um com a sua vida, e se respeitar minimamente quando estivermos juntos. Mas não foi o que aconteceu nessa viagem, por isso que me entristece, por isso que eu estou gravando aqui esse capítulo de uma forma diferente, mas me deu vontade de falar, e eu acho que a gente tem que falar o que está no coração, o que está na mente, o que está ali quente, você tem que falar, porque minha intenção aqui é ajudar vocês a compartilhar um pouco da minha história, dos erros, dos meus aprendizados, para que isso de alguma forma ajude vocês. É, vocês prestem atenção, observem, para não cometer esses mesmos erros que para mim foram drásticos e que causou um fracasso enorme na minha vida, que causou um deserto, que eu me vejo envolvida nesse deserto aí há praticamente 18 anos, entre altos e baixos, né? Entre respirar em cima do mar, fazendo aqui uma analogia, uma metáfora aqui para vocês também, e mergulhar e achar que eu estou me afogando e conseguir respirar depois um pouco acima, com muita luta, com muita persistência, que eu sou realmente assim, eu vou lutar até o fim, eu não vou desistir de mudar isso, de mudar a minha história, de me melhorar e de melhorar a minha história e refazer a minha vida e reencontrar
ou refazer, ou ter um outro casamento, um outro relacionamento, onde eu não erre, não peque tanto assim. E eu não tenho intenção nenhuma de endeusar ele e de me crucificar. Não é essa a intenção. Nem eu vou fazer isso. Os erros dele são problemas dele. Eu não vou falar dos erros dele, nem vou falar dos erros e problemas dos meus irmãos. Não estou aqui para julgar ninguém, mas para falar de mim mesma, para que isso sirva de lição para quem quiser tomar isso como uma lição, baseada nos meus próprios aprendizados e erros. Então, o que, eu quero dizer com tudo isso? Que eu lutei tanto para conquistar esse relacionamento, que foi um relacionamento assim, apesar das pequenas diferenças no início do casamento, da gente sentir um pouco no início do relacionamento, que foi aí num total de 17 anos, mais ou menos, entre namoro, noivado e casamento em si, eu hoje percebo que, como eu fui imatura, infantil, ingênua, de querer mudar algo que era tão bom, e eu ali inconformada, reflexo da desestrutura da minha família, e eu querendo, buscando, como se eu estivesse buscando uma perfeição que eu não tinha na minha casa. Então, eu não, na época de adolescente, eu não tinha noção exata do que era uma família boa. Eu só sabia que aquela que eu tinha, eu não queria para mim. E que eu não, nada parecido com aquilo eu queria para mim. Mas eu não tinha noção de como era. E eu tive muita sorte em todos os meus namoros, mas especialmente com meu marido e com meu primeiro namorado, porque com meu primeiro namorado, que foi na adolescência, foi um período longo de namoro, de 4 anos e tralalá, eu conheci ali o que era uma família estruturada e harmônica. E ali eu tive meu primeiro modelo do que eu queria para mim. Infelizmente, eu achei que o primeiro namoro seria o meu primeiro e último, mas não foi, terminou antes dos meus 20 anos. E entre 20 e 25 eu tive aí um hiato que tem Dudu, que é o meu namorado, que eu vivi uma tragédia na minha vida, que eu vou falar mais sobre ele também aqui. E depois conheci o meu marido. E quando eu conheci ele, e conheci a família dele, ali eu vislumbrei aquele futuro que eu tanto desejava, aquela família que eu tanto desejava, que eu tinha achado que seria aquela família do meu primeiro relacionamento na adolescência. Então, eu tinha vivido cerca de 11 meses antes, um ano antes, um momento dificílimo, aquele ano foi dificílimo para mim com a perda de Dudu, e conhecer Zé foi assim um grande presente na minha vida. Não foi muito fácil no início, assim, no início do namoro até que foi, porque como eu estava muito sofrida e carente, então ele veio com muito amor, muito afeto, muito carinho. E para mim aquilo ali foi maravilhoso. E nós casamos, namoramos 2 anos e pouco, casamos e construímos assim uma família muito estruturada, muito harmoniosa, onde havia respeito, onde havia paz, onde havia amizade, companheirismo, parceria, enfim. Eu posso dizer que era uma família ideal, com toda certeza. 5 anos e pouco depois, minha filha nasceu e nós ficamos juntos ainda até os 8 anos de idade. Então, Lara viveu 8 anos com uma família extremamente estruturada dentro de casa. Ela viveu na mais absoluta paz e harmonia, coisa que eu não tive. Então, eu me sentia muito feliz e realizada com aquilo ali. Mas não sei exatamente, às vezes eu brinco quando as pessoas me perguntavam na época, Kátia, eu não acredito, você era um modelo, vocês eram um modelo de relacionamento para gente, para mim e tal e tal. Algumas amigas, principalmente em São Paulo, que foi onde eu morava na época. E eu falava, eu brincava, né, que as pessoas me perguntavam, o que aconteceu? Eu falava, macumba. Mas eu, até hoje, confesso a vocês que eu não sei exatamente o que aconteceu, que destruiu, que acabou com o nosso relacionamento. Mas o que eu sei da minha parte, e como eu disse a vocês, eu não vou falar nada sobre ele, porque não é sobre ele, é sobre mim. É a minha história em capítulos, é sobre mim, sobre o que eu vivi, o que eu estou vivendo, sobre os meus erros e meus aprendizados. Então, o que eu sei dizer é que houve muita imaturidade, muito orgulho no meio de tudo isso. Muito. Da minha parte, eu não dei valor ao que eu construí, eu não dei valor à minha família. Como a gente faz, né? Hoje eu olhando para trás, eu penso, né, que eu era feliz e não sabia. E nos últimos 4 anos, quando eu comecei, eu mergulhei fundo nesse autoconhecimento
para tentar entender tudo que estava acontecendo na minha vida, por que que nada dava certo, porque e quando eu falo nada, gente, eu estou dizendo nada mesmo, é nada mesmo. É profissão, é outros relacionamentos, é até amizades, pessoas que eu fui me afastando. Hoje eu entendo um pouco o porquê desses afastamentos. Hoje eu ouço muito as pessoas falarem quando você vai subindo de nível, quando você vai evoluindo de certa forma, quando você vai mudando um pouco a sua vida e tentando, que é o que a gente faz, é o que eu tenho feito, tentando mudar para melhor, você acaba naturalmente se afastando de algumas pessoas que deixam de fazer parte daquele seu mundo atual. Né? Você vai deixando aquele mundo antigo para trás e você vai ocupando um outro espaço. E nisso aí entra, inclusive, os meus irmãos, que não fazem, nunca fizeram, na verdade, parte da minha vida, no sentido de ter alguma coisa para agregar a mim. Não é nossa culpa, mas também não é culpa dos nossos pais. Aconteceu, ponto final. Vítimas de vítimas, não é assim que a gente ouve hoje? Então, não há nada que a gente possa fazer. O que eu faço da minha parte, eu não vejo muito os meus irmãos fazerem isso. E não estou dizendo que sou melhor do que eles. Eu que fui estudar, eu que fui querer entender isso aí. E por isso eu me sinto cada vez mais distante deles. Então, quando eu falo que essa viagem, apesar de ter sido o aniversário dela e ter sido muito bacana e legal, e não me arrependo de ter ido, mas foi a última viagem que eu faço com ele, ou que eu pretendo fazer com meu irmão, com qualquer um deles. Eu não consigo conviver mais do que 5 minutos, sem muito exagero, viu? Com eles. A verdade é essa. Porque as diferenças e as eu me sinto tão incomodada com certos comportamentos, com discussão, tudo vira briga, tudo vira bate-boca, tudo e levanta a voz, e aí vem orgulho daqui, ego dali. E eu não tenho mais disposição. Quando eu saí da minha casa, que eu me casei com 29 anos, mas quando eu conheci Zé com quase 27, eu ainda tinha 26, e que eu conheci aquele outro mundo, e que eu mergulhei naquele outro mundo de paz, de harmonia, de tranquilidade, de respeito, principalmente, que na minha casa nunca teve e até hoje, infelizmente, não tem. Eu consigo manter isso hoje com minha mãe, exclusivamente, por conta da minha própria mudança, de entender ela, os problemas dela, e ela vira um outro capítulo. Mas com eles, como eu não vou dar jeito nisso, eu simplesmente não quero conviver mais. Então, hoje eu saí de lá dizendo, com meu coração partido, que eu não volto mais com ele, eu não viajo mais, eu não convivo mais, nem com ele, nem com os outros, infelizmente. Então, assim, isso me deixou muito triste, isso me fez ficar, talvez até a minha imunidade baixou muito nesses dias e hoje eu já saí de lá extremamente gripada, resfriada ou alérgica ou indisposta. A viagem, para variar, sempre nesse desconforto de qualquer besteirinha vira uma discussão. Isso eu convivo desde que eu me entendo por gente na minha casa, é dessa forma. Qualquer bobagem vira uma discussão. E como eu não discuto mais, eu já não sou aquela menina impulsiva, rebelde, atrevida que eu fui, que eu acho que eu fui obrigada a ser, inclusive, né, potencializou o meu temperamento, porque eu tinha que sobreviver naquela selva ali. Então, hoje, como eu não sou mais essa pessoa, eu me calo e me afasto. Só que dentro do carro, que eu estava dele, inclusive, eu não posso me afastar. Lá eu não podia muito me afastar, porque a gente estava no mesmo ambiente, que era a casa de Amora, com os pais dela, e com a mãe dela, e etc. Enfim, então, foi o que aconteceu. Eu espero que não aconteça mais, porque eu não pretendo mais ter uma convivência tão longa assim. Porque eu não. Quando eu entrei nesse mundo e eu vou voltar a ele, com certeza, essa fase ruim, que está durando demais até, vai passar, eu não tenho nenhuma dúvida disso, eu estou fazendo o meu melhor para que isso aconteça. Eu simplesmente não volto mais. Eu disse para mim lá atrás, quando eu construí essa família, e que eu, infelizmente, com minhas próprias mãos, tive uma parcela enorme de culpa de ter destruído a família que eu mesma construí, e é isso que me entristece assim profundamente nos últimos anos e que está me dificultando enormemente de sair do meu deserto. E é o que eu quero dizer para vocês, que prestem bem atenção nos passos que vocês vão dar, nas atitudes que vocês vão tomar de cabeça quente, sem pensar, sem refletir, com orgulho, com ego e tudo mais que só faz atrapalhar você. Se você quer ser inteligente e se você quer ter uma vida saudável e harmônica, esqueça orgulho, porque ele só atrapalha. Pense e reflita antes de qualquer decisão.